O milagre que Renata nunca esqueceu. Renata tinha apenas 9 anos quando os médicos disseram que seus rins estavam falhando. A menina, antes cheia de energia, passou a sentir dores fortes, inchaços nas pernas e uma fraqueza que a impedia até de brincar com as amigas. Os exames confirmaram o pior, uma doença renal grave, que exigiria diálise e, talvez, um transplante. Os pais, humildes trabalhadores de uma pequena cidade do interior de São Paulo, choravam em silêncio, sem saber como pagar pelo tratamento. Foi então que a vizinha, Dona Maria, uma irmã da congregação cristã no Brasil, apareceu em sua casa com um prato de comida e uma palavra de esperança. Deus é poderoso, minha filha, disse ela, segurando a mão de Renata. Na igreja, nós oramos, e Ele ouve. Venha conosco no próximo culto. Renata, ainda fraca, mas com um brilho de curiosidade nos olhos, aceitou. No domingo seguinte, Renata entrou pela primeira vez na pequena sala de cultos da CCB. Não havia instrumentos musicais, nem palcos chamativos, apenas irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, cantando hinos em uníssono, com vozes que pareciam vir do coração. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Renata sentou-se ao lado de Dona Maria, observando tudo com admiração. Quando chegou a hora das orações, os irmãos se ajoelharam, e Renata, mesmo sem entender muito, fez o mesmo. Ouviu pedidos sinceros, lágrimas contidas, e uma fé que não dependia de palavras bonitas, mas de uma confiança profunda em Deus. Ao final, o ancião pediu que quem tivesse um pedido especial se levantasse. Dona Maria a incentivou: vai, minha filha. Deus está aqui. Com as pernas trêmulas, Renata se levantou. Não sabia o que dizer, mas as palavras saíram sozinhas: Senhor, eu tenho medo. Não quero ficar doente. Ajuda-me, por favor. A sala inteira orou por ela, com mãos levantadas e vozes unidas. Renata sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dos remédios, mas de algo maior. Nos dias seguintes, Renata continuou indo aos cultos. Os irmãos a recebiam com carinho, e ela começou a entender que, naquela igreja, não havia espaço para ostentação, apenas para a fé pura. Um domingo, depois da Santa Ceia, quando os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, ela ouviu um testemunho de um homem que fora curado de uma doença depois de ser batizado nas águas. Aquilo a marcou. Eu quero ser batizada, disse ela aos pais naquela noite. Eles, embora preocupados com sua saúde, não resistiram à determinação da filha. No batismo, quando Renata emergiu das águas, sentiu uma força nova. Não era magia, não era coincidência, era a certeza de que Deus a havia ouvido. Na semana seguinte, os exames surpreenderam a todos. Os rins de Renata, que antes mostravam sinais graves de deterioração, estavam normalizados. Os médicos não tinham explicação. Isso não acontece, disse um deles, olhando os resultados incrédulo. Mas Renata sorria, porque ela sabia, havia sido um milagre. De volta à igreja, ela deu seu testemunho de pé, como era o costume na CCB. Com voz firme, contou como Deus a havia curado. Os irmãos choraram, glorificando a Deus, e o ancião lembrou a todos: a fé não é só para os momentos fáceis. É para quando tudo parece perdido. Anos depois, Renata, agora adulta, ainda frequenta a congregação cristã no Brasil. Ela aprendeu que os milagres não são apenas curas físicas, mas transformações do coração. A doença a ensinou a valorizar a simplicidade da fé, a humildade dos irmãos e a certeza de que Deus age quando menos esperamos. Sua lição de vida? Não importa o tamanho do problema. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E assim, entre hinos sem instrumentos, orações fervorosas e irmãos que se amam sem interesse, Renata encontrou não só a cura, mas um lar espiritual que nunca a abandonaria. Renata cresceu na igreja, mas a vida não deixou de trazer provas. Aos 25 anos, casou-se com Daniel, um irmão dedicado que conhecera nos cultos. Juntos, sonhavam em formar uma família, mas os anos passavam e a gravidez não vinha. Médicos falavam em tratamentos caros, probabilidades baixas, e Renata sentia o coração apertar. Será que Deus esqueceu de mim? Perguntava-se em noites de choro. Mas ela se lembrava das palavras do ancião: a fé não é só para os momentos fáceis. Então, continuava a orar, não com desespero, mas com a mesma confiança de menina que viu Deus secar suas lágrimas.
Os irmãos da igreja a cercavam em oração, mãos unidas, vozes sinceras pedindo milagre. Não havia promessas vazias, só a certeza de que Deus ouve. Até que, numa manhã comum, Renata sentiu algo diferente. O teste confirmou, estava grávida. O médico, surpreso, disse que era quase impossível. Mas ela sorriu, porque na CCB já tinha aprendido que o impossível é onde Deus começa a agir. Quando o bebê nasceu, saudável e perfeito, ela e Daniel o levaram à igreja. O ancião segurou a criança nos braços e disse: "Este é mais um sinal de que Deus não desampara os seus." Os anos se passaram, e Renata viu seu filho, Lucas, crescer no mesmo caminho de fé. Ele aprendeu desde cedo a ajoelhar-se, a respeitar os mais velhos, a confiar em Deus. Uma vez, quando Lucas tinha 8 anos, adoeceu gravemente. Febre alta, corpo fraco, e os médicos não davam esperanças. Renata, mais uma vez, se viu diante do que parecia um abismo. Mas dessa vez, não estava sozinha. A igreja inteira jejuou, orou, clamou. Na terceira noite, enquanto os irmãos cantavam hinos de confiança, Lucas abriu os olhos. A febre havia desaparecido. O médico, sem explicação, só balançou a cabeça. Renata, porém, sabia, era Deus agindo novamente. Não de forma estrondosa, mas na quietude da fé, como sempre fazia. Hoje, Renata é uma das irmãs mais ativas na congregação. Ajuda as jovens mães, visita os doentes, conta sua história para quem precisa de esperança. Sempre diz: Deus não tira a prova, mas Ele está na prova conosco. Às vezes, o milagre é a força para passar pelo vale. Outras vezes, é a mão que nos levanta. E assim, entre as paredes simples da CCB, onde não há holofotes nem shows, mas corações sinceros, Renata segue seu caminho. Não como alguém que nunca sofreu, mas como quem aprendeu que, na simplicidade da fé, Deus escreve as maiores histórias. E a dela ainda está sendo escrita, página por página, entre lágrimas, sorrisos e a certeza de que, no final, a vitória é dele. Numa tarde de sábado, enquanto Renata ajudava a organizar as cestas básicas para as famílias carentes da região, uma jovem chamada Mariana entrou na igreja com os olhos inchados de tanto chorar. Tinha nas mãos um papel amassado, a carta de demissão. O marido havia perdido o emprego dias antes, e agora, com 2 filhos pequenos e aluguel atrasado, ela não sabia mais o que fazer. Renata reconheceu aquele desespero. Lembrou-se da noite em que, anos atrás, ela mesma havia se ajoelhado naquele mesmo chão de cimento, pedindo a Deus uma saída. Sem dizer nada, puxou uma cadeira e convidou Mariana para sentar. Depois, com voz firme mas cheia de compaixão, contou: "Eu já estive onde você está. Já achei que não tinha mais jeito. Mas Deus não nos abandona. Às vezes, Ele só quer que a gente solte a mão do que a gente acha que é a solução, para segurar a dele." Mariana ouviu, entre soluços, como Renata falava da fé que não entende, mas que sustenta. Como mesmo Deus que proveu o pão quando faltava comida em sua casa poderia fazer o mesmo por ela. E então, como um sussurro no coração, Renata sentiu que deveria fazer mais. Pegou a jovem pela mão e a levou até a sala dos obreiros. Lá, o irmão José, um homem simples que trabalhava como mecânico, ouviu a história de Mariana e, sem hesitar, tirou do bolso um envelope. "Irmã, isso aqui é pouco, mas é o que o Senhor me deu para repartir hoje", disse, entregando-lhe o dinheiro que havia separado para comprar um remédio de que precisava. "Deus proveu para mim ontem, quando um cliente pagou uma dívida antiga. Agora é a sua vez." Mariana não conseguia acreditar. Aqueles reais não resolviam tudo, mas eram como um abraço de Deus dizendo: "Eu vejo você." E foi ali, entre aquelas paredes sem luxo, que ela sentiu algo que há meses não sentia: esperança. Nos dias seguintes, coisas pequenas mas impossíveis começaram a acontecer. Uma vizinha ofereceu-se para cuidar das crianças enquanto Mariana fazia bicos de limpeza. O dono da padaria da esquina, que também frequentava a CCB, deixou um bilhete na sacola do pão: "Pague quando puder." E, numa quarta-feira à noite, durante a reunião de oração, o irmão Paulo, dono de uma pequena oficina, se aproximou: "Mariana, preciso de alguém para cuidar da parte administrativa. Não posso pagar muito agora, mas é um começo." Ela aceitou, e o que parecia um fim se tornou uma porta. Não foi fácil.
Houve noites de pouco sono, contas que demoraram a fechar, mas Mariana aprendeu o que Renata já sabia: o milagre não era a ausência dos problemas, mas a presença de Deus neles. Um ano depois, Mariana estava de pé diante da congregação, compartilhando seu testemunho. Ao seu lado, Renata sorria, lembrando-se de como, um dia, também havia sido ela naquela posição, quebrada, mas não derrotada. Porque na CCB, as histórias de vitória não são sobre heróis, mas sobre um Deus que usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. E assim, como um rio que não para de correr, a fé daquelas mulheres seguia adiante, regando outras vidas. Porque quando Deus começa a escrever uma história de restauração, Ele não a termina só em uma pessoa. Ele a multiplica. E cada novo capítulo é um convite para acreditar que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele está apenas preparando o terreno para algo maior. Naquela mesma noite, enquanto Mariana ainda sentia o peso emocionante de ter compartilhado sua jornada, uma jovem chamada Larissa, que estava sentada nos fundos do salão, não conseguia conter as lágrimas. Ela tinha chegado à igreja arrastada por uma amiga, com o coração tão pesado que mal conseguia respirar. Há meses, lutava contra uma depressão que a deixava acamada, sem forças nem para cuidar do filho pequeno. Os médicos falavam em remédios, os parentes falavam em se esforçar mais, mas ninguém parecia entender o vazio que a consumia. Mas naquela noite, enquanto ouvia Mariana falar sobre como Deus tinha transformado sua dor em propósito, algo dentro dela se mexeu. Não foi uma voz, nem uma visão, foi uma certeza quietinha, como um suspiro no fundo da alma: você não está sozinha. Larissa não teve coragem de se levantar naquele momento, mas na semana seguinte, voltou. E depois mais uma vez. Aos poucos, começou a participar dos cultos de oração, onde irmãs como Renata e Mariana a abraçavam sem julgamento, orando por ela com uma fé que Larissa não conseguia ainda ter por si mesma. Até que, numa quarta-feira de jejum, enquanto o pastor falava sobre a importância de entregar as cargas a Deus, ela sentiu algo romper dentro dela. Não foi instantâneo, a cura da alma raras vezes é. Mas foi real. Os dias difíceis não sumiram de uma hora para outra. Ainda havia noites em que o desânimo batia a porta, mas agora Larissa tinha algo que não tinha antes: uma comunidade que a sustentava, uma fé que crescia devagar, mas firme, e a certeza de que, mesmo nos dias em que não conseguia enxergar a luz, Deus estava ali, segurando sua mão. Um dia, meses depois, foi a vez de Larissa subir ao púlpito. Com a voz trêmula, mas os olhos brilhando, ela contou como Deus tinha tirado dela o peso que parecia impossível de carregar. Eu não estou curada porque nunca mais vou sentir tristeza, ela disse, mas porque agora sei que a tristeza não me define. O que me define é a mão de Deus que me levantou quando eu não tinha forças para me levantar sozinha. E assim, o ciclo continuava. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias isoladas, são sementes plantadas que brotam em outras vidas. Cada testemunho é um farol que guia alguém nas trevas. Cada oração respondida é um lembrete de que Deus não desistiu de ninguém. Hoje, Mariana, Renata e Larissa se reúnem toda semana para orar por outras mulheres que chegam à igreja com o coração partido. Elas sabem que não têm respostas para todas as dores, mas têm algo mais importante: a certeza de que, onde há fé, Deus faz o impossível. E que, às vezes, o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas transformar o coração daqueles que passam por elas. Porque quando Deus começa a agir, Ele não para. E cada vida restaurada é um convite para que mais alguém creia que, não importa quão escura seja a noite, a manhã sempre chega. E com ela, a esperança de um novo começo. Na mesma igreja, em um bairro simples da cidade, outro coração clamava em silêncio. Era a história de Carlos, um homem de mãos calejadas e olhar cansado. Há 5 anos, ele havia perdido o emprego na construção civil e, desde então, a vida parecia uma escada rolante descendo sem parar. As contas se acumulavam, a vergonha o impedia de pedir ajuda, e as noites eram longas, cheias de perguntas sem resposta. Sua esposa, Dona Maria, orava todos os dias, mas até ela começava a duvidar se suas lágrimas chegavam ao céu. Até que, em uma tarde de quarta-feira, Carlos entrou na congregação cristã arrastando os pés, mais por insistência da esposa do que por vontade própria. Não queria ouvir sermões, não queria sorrir para os irmãos, não queria acreditar que algo poderia mudar. Mas quando o corinho das crianças começou a cantar a Jesus é o caminho, a verdade e a vida, algo dentro dele estremeceu.
Não eram palavras bonitas, eram vozes puras, cheias de uma fé que ele havia esquecido como era ter. Naquela noite, o irmão que presidia a reunião fez um chamado: se alguém aqui está carregando um fardo pesado demais, venha deixá-lo aos pés de Jesus. Carlos permaneceu sentado, os punhos cerrados, o orgulho ainda lutando. Mas então, como se uma mão invisível o puxasse, ele se levantou. Tremendo, foi até a frente, ajoelhou-se, pela primeira vez em anos, chorou sem vergonha. Não pediu dinheiro, não pediu um milagre imediato. Pediu apenas forças para não desistir. Os dias passaram, e nada parecia mudar. As contas continuavam lá, o desemprego também. Mas algo em Carlos era diferente. Ele começou a chegar mais cedo nas reuniões, a ajudar a arrumar as cadeiras, a ouvir com atenção as palavras da Bíblia. Até que, numa manhã de sábado, enquanto voltava da padaria, um homem que ele não via há anos o abordou. Carlos. Você não me reconhece? Sou o Seixas, donos da obra lá no Jardim Primavera. Ouvi dizer que você tá sem trabalho. Se quiser, amanhã mesmo você começa comigo. Carlos quase deixou cair o pão no chão. Não era um emprego qualquer, era exatamente o tipo de serviço que ele sabia fazer, com um salário que daria para quitar as dívidas e ainda sobrar. Naquela noite, ao contar para Dona Maria, os dois choraram abraçados. Não era sorte. Não era coincidência. Era Deus lembrando a eles que, mesmo quando o caminho parece fechado, Ele abre portas que ninguém mais vê. Mas o milagre de Carlos não parou aí. Pouco tempo depois, ele começou a levar outros homens desempregados da comunidade para a igreja. Se Deus fez por mim, pode fazer por vocês também, dizia, com a voz grossa de emoção. E fez. Um a um, aqueles homens começaram a encontrar trabalho, a restaurar suas famílias, a resgatar a dignidade que haviam perdido. Hoje, Carlos é um dos irmãos mais ativos da congregação. Não prega com palavras bonitas, mas com a vida. Quando algum visitante chega desanimado, ele se aproxima, coloca a mão no ombro do irmão e conta sua história. Não para se exibir, mas para mostrar que a fé não é teoria, é algo que se vive, que se prova, que se compartilha. E assim, como Mariana, Renata e Larissa, Carlos descobriu que o maior milagre não foi o emprego, não foi o dinheiro, não foi a solução dos problemas. Foi perceber que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está ali, quieto, trabalhando. Esperando apenas que a gente estenda a mão para segurar a dele. Porque na congregação cristã, os milagres não são coisas do passado. São sinais de que Deus ainda fala, ainda age, ainda transforma. E cada vida restaurada é um grito de esperança para quem ainda duvida: se Ele fez por eles, pode fazer por você também. No mesmo salão onde Carlos agora testifica, sentava-se todos os domingos uma jovem chamada Ana Clara. Ela chegava sempre no último banco, como se quisesse se esconder. Os olhos inchados de tanto chorar, as mãos trêmulas segurando a Bíblia como se fosse a única coisa que a impedia de desabar. Há 2 anos, ela tinha perdido o filho de 7 anos em um acidente. A dor era tão profunda que até o ar parecia pesado quando ela respirava. As irmãs da igreja tentavam se aproximar, mas Ana Clara só balançava a cabeça e murmurava: não consigo, não dá mais. Até que um dia, durante um culto de oração, a irmã Maria, uma senhora de cabelos brancos e voz firme, se ajoelhou ao seu lado sem dizer nada. Só ficou ali, orando baixinho, como se estivesse conversando com Deus sobre algo muito íntimo. Ana Clara sentiu uma estranha paz invadir seu coração, como se alguém tivesse colocado um cobertor quente sobre sua alma gelada. Naquela noite, ela sonhou com o filho. Não estava no céu, não estava em nenhum lugar bonito, estava apenas ali, sorrindo, como fazia quando era vivo. E ele disse uma coisa que a marcou para sempre: mãe, eu tô bem. E você também vai ficar. Quando acordou, as lágrimas ainda molhavam o travesseiro, mas pela primeira vez em meses, havia algo diferente nelas. Não eram só de dor. Eram de alívio. Nos dias seguintes, Ana Clara começou a notar pequenas coisas: o cheiro de pão fresco que seu filho adorava, uma música que ele cantava tocando no rádio, um pássaro pousando no parapeito da janela, como se fosse um recado. Não era coincidência. Era Deus, falando na linguagem que só um coração partido conseguia entender. Ela voltou a sorrir quando a irmã da escola dominical lhe entregou um desenho de uma criança, para a tia Ana Clara, do João Pedro, estava escrito com letras tortas.
Não era seu filho, mas era como se Deus estivesse dizendo: ainda há amor aqui para você. Hoje, Ana Clara não senta mais no último banco. Ela está lá na frente, ajudando as outras mães que chegam com o coração quebrado. Não porque a saudade acabou, ela ainda doía quando menos espera, mas porque aprendeu que a fé não apaga a dor, mas dá força para carregá-la. E que Deus não tira o peso, mas segura a gente enquanto a gente aprende a andar com Ele. E assim, como Carlos, Mariana, Renata e Larissa, Ana Clara descobriu que o milagre não foi o sonho, não foi a visão, não foi a dor sumir. Foi perceber que, mesmo no silêncio, Deus nunca a tinha abandonado. Que Ele estava ali, transformando suas lágrimas em sementes de esperança. Porque na congregação cristã, os milagres não são só curas instantâneas ou soluções mágicas. Às vezes, são simplesmente a certeza de que, no meio da tempestade, há uma mão segurando a nossa. E que, mesmo quando a gente não enxerga, Deus está tecendo algo bonito com os fios da nossa história. E é por isso que toda semana, quando as portas da igreja se abrem, alguém novo entra com o coração cheio de dúvidas. E sai com a certeza de que, se Deus fez por eles, pode fazer por mim também. Porque milagre não é só o que a gente vê. É o que a gente sente. É a paz que não tem explicação. É a força que vem quando a gente acha que não aguenta mais. E isso, ninguém tira. O milagre que floresceu no silêncio. E foi assim que, após meses de oração e lágrimas, o milagre de Maria chegou não como um raio de luz repentino, mas como um broto tímido que rompeu o asfalto do seu desespero. O médico, com os olhos brilhando de espanto, confirmou: a doença que a consumia havia recuado. Não havia explicação médica, apenas a marca de uma graça que transcende a lógica. Mas Maria sabia: o verdadeiro milagre não era apenas a cura do corpo, mas a renovação da sua alma. Ela havia aprendido a ver Deus nas pequenas coisas, no abraço apertado de uma irmã na igreja, no salmo que parecia escrito só para ela, na força inexplicável que a fazia levantar todas as manhãs, mesmo quando o mundo pesava. Aquela noite, ao ajoelhar-se no templo, ela entendeu: Deus não evita as tempestades, mas caminha conosco dentro delas. O milagre não era a ausência do sofrimento, mas a presença dele em cada passo, transformando dor em propósito e solidão em comunhão. E quando ela olhou para trás, viu que as marcas da batalha não eram cicatrizes, mas mapas de uma jornada onde a fé havia vencido o medo. Hoje, Maria não conta sua história como um troféu, mas como um convite. Se Deus fez por mim, ela diz aos que chegam com o coração partido, Ele fará por você, talvez não do jeito que você pede, mas do jeito que você precisa. Porque milagre, afinal, não é só o que muda nossa situação, mas o que muda nosso coração. E essa certeza quieta de que somos amados além da nossa compreensão, ninguém, jamais, poderá tirar.